Olá, amados, tudo bem? Como é que estão esses estudos? Vamos iniciar mais um vídeo de resolução de exercícios, né? Referente a essa primeira unidade de Geometria Analítica 2. A aula de hoje é para falar sobre os exercícios de coordenadas polares. Nós vamos estar resolvendo aqui algumas questões e deixando o restante, né, para vocês estarem aí resolvendo em casa, estarem treinando, né, em casa. Vamos ver o que diz a nossa atividade. E aí, para a gente fazer a nossa resolução. O que que acontece, pessoal? Ó, nesse exercício, nós temos aqui algumas questões, certo? E eu vou fazer o seguinte. A primeira, se vocês observarem, a primeira e a terceira, elas são muito parecidas. Então, eu vou resolver a primeira, deixo a terceira para vocês estarem resolvendo. A segunda e a quarta são no sentido vice-versa, né? Uma transforma cartesiana para polar, outra polar para cartesiana. Eu resolvo a letra A de cada uma e vocês resolvem o restante em casa, viu? Então, nós vamos estar aí fazendo algumas resoluções e deixando o restante para vocês estarem resolvendo, né? Resolvendo em casa. Deixa eu agora sair, né, do nosso compartilhamento. Vamos para o nosso quadro branco. Aí nós temos o seguinte, viu, Marcos? Na primeira questão, nós temos a seguinte equação. X ao quadrado mais... Eita, desculpa. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x igual a zero. Essa equação é a mesma coisa que a gente escrever x ao quadrado. Lembrando que essa é a primeira questão. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4x. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4x. O que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que x, né, transformação das coordenadas polares, ele é r cosseno de θ. E que y, r seno de θ. Nós vamos fazer aqui a substituição. Onde tem x, nós vamos colocar r cosseno de θ. E onde tem y, nós vamos colocar r seno de θ. Então, aqui, se eu tenho x ao quadrado, eu vou ter r cosseno de θ ao quadrado, mais y ao quadrado, eu vou ter r seno de θ ao quadrado, igual a 4 vezes o valor de x, que o valor de x a gente já viu que é r cosseno de θ. Quando nós elevamos dois termos ao quadrado, nós temos que elevar os dois ao quadrado. Então, se eu tenho r cosseno de θ, eu tenho que elevar o r ao quadrado, que vai ficar r ao quadrado, e o cosseno também ao quadrado. Então, nós vamos ter aí cosseno ao quadrado de θ. E a mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho r seno de θ ao quadrado, eu tenho que elevar os dois. Então, vou ter r ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui eu só copio o restante. 4r cosseno de θ. Aqui nós temos um termo em comum, que é o r ao quadrado, então a gente pode colocar esse r ao quadrado em evidência. Então, aqui eu vou colocar r ao quadrado em evidência e tudo que tiver a favor de r eu vou colocar dentro do parênteses. Então, nós temos aqui cosseno
cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Igual a 4R cosseno de θ. A gente já sabe que quando nós temos dois ângulos, a soma dos quadrados, né, do cosseno e do seno vai dar sempre 1. Ou seja, esse cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, ele vai dar sempre 1. E 1 vezes r ao quadrado é o próprio r ao quadrado. Então, nós vamos ter que r ao quadrado é igual a 4r cosseno de θ. Eu tenho r, que é em comum dos dois lados, cancelando, né? Nós vamos ter que r é igual a 4 cosseno de θ. Aí, pessoal, o que é que acontece? A questão 3, eu acho que a questão 3, que ela é bem parecida com essa questão. Então, vocês vão resolver na mesma perspectiva. E depois que vocês resolverem, vocês só confirmam quando até dar uma olhada nesse vídeo para olhar se está tudo certinho, tá bom? Bom, a questão 1 será para vocês fazerem isso, encontrar, vocês saíram de uma equação em coordenadas cartesianas e chegarem em uma equação em coordenadas polares. Agora nós vamos ver a questão 2. Eu vou fazer a letra A com vocês, certo? E eu deixo o restante para vocês estarem praticando, né? Praticando em casa. Então, vamos para a questão 2, resolver a letra A. Na questão 2, vocês têm coordenadas cartesianas e pede que vocês transformem para coordenadas polares. A letra A tem as coordenadas 1 e -1 e pede que vocês transformem essas duas coordenadas, né, em coordenadas polares. Primeiro, vamos ver a relação com o nosso R, que é o nosso raio. O nosso raio, ele vai ser mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Meu valor de x é 1, então eu vou ter 1 ao quadrado. E o meu valor de y é -1, então eu vou ter aqui -1 ao quadrado. Então, meu valor de R é igual a mais ou menos raiz de 1 ao quadrado, que dá 1, -1 ao quadrado, 1. Qualquer número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Então, meu R vai ser sempre mais ou menos raiz de 2. Se não tiver nenhuma restrição com relação ao intervalo ou alguns valores, aí vocês continuam, né, com mais ou menos. Aqui com relação ao nosso R, que é mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando nós vamos para o ângulo, a gente já viu que o ângulo está relacionado com a tangente. Tangente de θ, que vai ser o valor de y dividido pelo valor de x. Valor de y -1, valor de x dá 1. Ou seja, a tangente de θ vai dar -1. O -1, ele está relacionado com ângulos, né, que nós temos aí, que os valores, eles são iguais, só alteram pelo sinal. Então, ele está relacionado com um ângulo de 45 graus, né? A gente já viu essa relação. E aí, nós vamos ver o seguinte, que nesse caso, o meu θ, que o ângulo de 45 graus, ele também tem relação com o ângulo de 315 graus, que é do sentido oposto, né? Então, aqui, meu θ vai ser 7π sobre 4.
Por quê? Porque nós vamos considerar aqui as duas possibilidades, o R positivo ou o R negativo. Então, nós temos aqui 45 graus, que a gente já conhece, ou 315 graus. Agora, nós vamos... eu vou deixar o restante para vocês fazerem. O terceiro, ele está relacionado com o primeiro, ele é bem parecido com o primeiro, então também fica para vocês, né, estarem praticando em casa. E nós vamos agora resolver uma questão do quarto. O quarto, ele é o sentido contrário com relação ao segundo. O segundo, vocês têm as coordenadas cartesianas e pede para que transforme para coordenadas polares. No quarto, vocês têm as coordenadas polares e pede que vocês encontrem as coordenadas cartesianas. Eu acredito que essa transformação é mais simples. A letra A pede 3 e π. Então, eu quero saber quais são as coordenadas cartesianas, sabendo que as coordenadas polares são 3 e π. A gente já usou uma relação aqui, não sei se vocês se lembram, que diz que x é igual a r cosseno de θ e que y era igual a r seno de θ. Feito isso, amados, a gente só vai agora substituir o valor de r e o valor do nosso ângulo. O valor de r é o 3, que a gente já conhece. Então, x aqui é igual a 3, nosso valor de r. Já vou até substituir aqui em y também. A gente já sabe que o valor de r é 3. E o nosso ângulo de referência é o ângulo π. Então, x vai ser 3 cosseno de π. E o meu y vai ser 3 seno de π. Então, quem é o meu x? 3 vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. 0 grau é 1 e menos 1 para o π. Já no caso do seno, a gente sabe que nessa linha do 0 grau e do π, o nosso seno vale 0. Então, y é 3 vezes 0. Seja meu x, 3 vezes menos 1, que dá menos 3. E meu y, 3 vezes 0, que dá 0. E aí, vocês fecham com um ponto, né? Eu chamo aqui de ponto A, que é a letra A. O ponto A, ele vai ter coordenadas x, que é menos 3, e y, que é 0. E aí vocês encontram o ponto, né, de coordenadas cartesianas conhecendo as coordenadas polares. O restante eu deixo para vocês, né, amados, estarem estudando, praticando, fazendo em casa. E qualquer dúvida, né, estamos aí. Tchau, tchau, amados. Até a próxima.